Fala, querido estudante, tudo bem com você? Então seja muito bem-vindo a esse canal se você está passando aqui pela primeira vez. Se você está chegando agora, nessa quarta-feira, e não sabe o que está acontecendo, nós estamos numa semana super especial detonando as bancas organizadoras. Nós já falamos de duas bancas, né, das mais tradicionais no que tange concurso público, que foi a FCC e a FGV. Se você não assistiu, tá tudo na playlist, tá bom? Toda essa série, de segunda a sexta, vai estar em uma playlist, ok? Então não deixe de acompanhar nenhum dia sequer. E hoje nós vamos falar de uma das bancas, cara, que nos últimos anos tem tomado uma proporção gigantesca no que tange concurso público, que é a banca VUNESP. Se você vai fazer algum concurso no qual a VUNESP vai elaborar a sua prova, presta bastante atenção, porque as dicas que nós vamos passar aqui são preciosíssimas. Ah, Eduardo, mas só são essas? Não. Por isso que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa preencher com nome, e-mail e também o concurso que você vai prestar. E nós vamos enviar você gratuitamente. Você não vai cobrar, não vai ser cobrado por nada disso não, tá bom? Um e-book super especial com muito mais dicas, muito mais análises, né, em relação à banca VUNESP. Então, sem perder muito tempo, sem muitas delongas, presta atenção na tela agora comigo, porque as dicas, as orientações e tudo aquilo que a gente vai falar sobre o perfil dessa banca organizadora, você tem que tomar nota. Porque provavelmente, se você vai fazer um concurso no qual a VUNESP vai elaborar a sua prova, você tem que saber profundamente como que essa banca trabalha cada uma de suas questões. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, perfil da banca. Foco principal da VUNESP, concursos municipais, estaduais. Ah, Eduardo, faz federal? Faz também, mas numa baixa proporção. Carreira das mais diversas possíveis. Polícia, administrativo, tribunal, fiscal, bancário e assim vai. Então a VUNESP ela é muito flexível nesse sentido de cargo e carreira. Se você pegar provas anteriores da VUNESP, vai lá no PCI Concursos, tá? Um site gratuito, onde você pode pegar provas anteriores, cara, vai ter trocentas provas da VUNESP. Material que mais tem a roda aí na internet. Então é uma banca muito conhecida, principalmente no estado de São Paulo, ok? Ela elabora questões de múltipla escolha, geralmente, né? Com 5 alternativas, A, B, C, D ou E. É o padrãozinho da VUNESP, quase todas as provas, ok? Aborda praticamente todo o edital. Então, uma regra, assim como eu falei da FCC e da FGV, uma regra fundamental. Leia o edital, saiba quais são as matérias, quais são os assuntos que são cobrados na sua prova. Eu lembro que eu fui fazer uma prova uma determinada vez da banca VUNESP, onde eu não li o edital. Presta atenção, a burrice do estudante, eu não havia lido o edital. Legal, me preparei, estudei tudo certinho. Abri minha prova, matei as questões de português, de matemática, de atualidades, né, informática, que eu tinha uma certa habilidade. Quando foi nas específicas, né, conhecimentos específicos, eu falei assim, caramba, eu estudei isso aqui, mas eu não vi, cara, onde está isso? Por quê? Porque eu não me atentei ao edital que existiam bibliografias. Então, muitas vezes, dependendo do caso, do cargo, né, da carreira que você está prestando, presta bastante atenção, porque geralmente, principalmente na área da educação, a VUNESP coloca autores, né, que seria a chamada doutrina daquele determinado autor. Então, presta muita atenção, por isso que é fundamental você ler o seu edital, legal? Cobra lei seca, ok? Então a VUNESP tem um padrãozinho. Ela vai cobrar a letra da lei. Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não é porque ela cobra Ctrl+C, Ctrl+V que é tudo fácil. Nos últimos anos, a VUNESP tem botado, né, pesado um pouquinho mais a mão e tem elaborado questões mais capciosas, vamos dizer assim. Antigamente era muito simples. Caramba, igualzinho a letra da lei. Hoje em dia você tem que saber a letra da lei e aplicar isso não somente no enunciado, mas também nas questões, nas alternativas, desculpa. Jurisprudência e doutrina, principalmente nas carreiras de tribunais e também, eu não coloquei aqui, mas policiais também. Se você vai fazer uma prova para delegado, provavelmente vai cair sim jurisprudência e doutrina, só que numa baixa proporção. Quando a gente vai falar de carreiras administrativas, bancárias, dificilmente vai cair alguma coisa de jurisprudência e doutrina, legal? Nota de corte alta, em média 90%. Uma das coisas que a VUNESP tem de boa é que as suas provas são medianas. Não é um negócio hard, mas também não é fácil. Mas a nota de corte é altíssima. Se você pegar concursos como o TJ São Paulo, sei lá, outros concursos municipais, principalmente, a nota de corte está batendo ali entre 85 e 90, cara, chega a passos aí de 92, 93%. Então o nível dos estudantes, quando vão fazer a prova da VUNESP, é altíssima. Ah, Eduardo, o que isso tem a ver? Você precisa observar a nota de corte, mas o seu maior concorrente é você mesmo. Tenta sempre, quando você for criar o seu ciclo de estudos, né, a sua programação, o seu planejamento de estudos, tenta focar no máximo acima de 90%.
toda a matéria. Quando você tiver numa base ali de 90% em informática, em português, em conhecimento específico, enfim, das matérias que vão cair na sua prova, cara, você tá bem, tá legal para disputar uma vaga no número de vagas. Hoje em dia, cara, você tirar 70%, 75% de uma prova da VUNESP é basicamente nada, não é nada, tá? Às vezes 1% te tira da posição, sei lá, 20 e te joga lá para 50. Ou se não, pior que isso, dependendo do concurso, ok? Banca segue um padrão, então se você prestar atenção nas provas da VUNESP, cara, você, quando bate um olho, principalmente numa questão de matemática, você fala assim, é MDC, é regra de 3, é porcentagem. Um exemplo, né? Ou se você vai fazer uma questão de português, é crase, é concordância verbal e nominal. É facilmente identificável, né? Quando você vai pegar um enunciado da VUNESP. Então ela segue sempre um padrãozinho em suas provas. Nível de dificuldade, assim como eu havia falado, é moderado. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é hard. É moderado. Nossa, Eduardo, mas eu peguei umas provas da VUNESP, principalmente tipo TJ, e eu observei, cara, mas as perguntas têm um nível, né, mediano, mas parece que é difícil. Não é que é difícil, é que ela tem elaborado suas perguntas, né, o seu enunciado de uma forma mais capciosa, mais hard um pouquinho. Não que a questão é hard, mas a forma de elaboração não é mais Ctrl+C, Ctrl+V. Agora você tem que saber um pouquinho mais de interpretação do texto, principalmente da letra da lei. Últimos concursos da VUNESP, olha só o tanto de concurso que ela elabora no estado de São Paulo, fora de São Paulo, de 2016 para cá, até 2019. Se você prestar atenção aí, pessoal, é variado, ó, o FABC, Ministério Público de São Paulo, TJ São Paulo, PM São Paulo, TCE, ODAC, prefeituras, ó, muitas prefeituras. A VUNESP no estado de São Paulo é a banca predominante, vamos dizer assim. Muitas organizações chamam a VUNESP pela sua seriedade também, né? Eu fiz muitas provas da VUNESP e eu posso afirmar para você que é uma banca muito séria, né? Teve alguns probleminhas aí, algumas prefeituras, mas tudo solucionado já. Vamos lá. A língua portuguesa da VUNESP. Presta atenção nas informações. A disciplina de língua portuguesa costuma ter um nível maior de questões que as demais nas provas da VUNESP. Para essa matéria são exigidos conhecimentos gerais de gramática, concordância verbal e nominal, sinônimo e antônimo, diferentes tipos de textos, narrativo, dissertativo e descritivo. No entanto, o foco central da prova de português da banca examinadora VUNESP é a interpretação de texto. É hábito da entidade utilizar charges e quadrinhos, olha só, presta atenção, para a partir deles propor questionamentos sobre temas da atualidade. Então, se você já fez ou vai estar se preparando para uma prova da VUNESP, cara, interpretação de texto, não só na VUNESP, mas qualquer outra banca organizadora, é fundamental. Você saber ler, interpretar e compreender o texto vai te ajudar em qualquer outro tipo de matéria. Então isso é uma dificuldade muito grande que o aluno tem. Interpretar texto na prova da VUNESP não é algo extraordinário também. Não é, cara, é tranquilo. Então o grande segredo da prova de português da VUNESP é você praticar e todos os dias. Se você puder fazer pelo menos 1, 2, 3, 5 questões de português no que tange a interpretação de texto, top das galáxias, tá bom? RLM e matemática, ó, calcanhar de Aquiles de muitos estudantes. As questões trazem uma complexidade maior, mas ainda assim nada inacessível. E é verdade, pessoal. Tem muita gente que tem complexidade em raciocínio lógico e matemática, mas as provas da VUNESP é previsível. Você consegue bater o olho em raciocínio lógico e saber assim, isso daqui é tabela verdade, isso daqui é lógica de argumentação, isso daqui é teoria dos conjuntos. Você consegue, pelo enunciado, pela historinha que ela conta, ela muda só os personagens, mas o contexto de armação da conta, um exemplo, é a mesma coisa, a mesma essência, né? Então você consegue perceber isso no momento que você está fazendo as provas da VUNESP, ok? Olha lá, os tópicos mais cobrados em matemática são operações com números reais, ok? Razão e proporção, que, cara, é o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes. Porcentagem, regra de 3, MMC e MDC, geometria, aritmética, juros simples, sistemas de equação, sistemas de medidas, tabelas e gráficos. Em raciocínio lógico, os conteúdos mais solicitados são estrutura lógica, diagramas lógicos, sequência lógica de argumentação, e essa prova é considerada bastante fácil, pessoal, na comparação com outras bancas. Se você pegar o raciocínio lógico de
da VUNESP e comparar com a CESP, cara, é totalmente diferente. Até porque o nível de cobrança da CESP é um pouco mais hard. Da VUNESP é totalmente previsível. Você simplesmente tem que ter uma base, um fundamento, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. Um exemplo, jamais você vai conseguir resolver uma questão de lógica de argumentação se você não sabe tabela verdade. Ah, Eduardo, estou tentando fazer, matar questões de lógica de argumentação, mas, cara, eu não consigo, faço 50 questões e erro 49. Você sabe a tabela verdade da conjunção? O que é conjunção, Eduardo? Pronto, ferrou. Você entendeu? Você tem que ter uma base totalmente de raciocínio lógico para você conseguir matar outros tipos de questões. Eduardo, eu tento fazer questões de razão e proporção, mas, cara, eu tenho uma dificuldade terrível, muito, muito grande. Você sabe fazer regra de 3 e trabalhar com fração? Ixi, não sei nem o que é fração. Então, você precisa de um fundamento matemático. Você entendeu? Então, a matemática e o raciocínio lógico é estruturado. É como se fosse um quebra-cabeça. Conforme você vai encaixando as peças, você vai vendo o quadro, vai te clareando as ideias. E é isso que você tem que fazer nesse tipo de matéria. Bacana? Matérias de direito da VUNESP, né? As provas da disciplina de direito, né? Da banca examinadora VUNESP cobram, em geral, conhecimento integral da legislação, ou seja, a lei seca. Ou seja, doutrina e jurisprudência são poucos ou nada exigidos. Então, a literalidade, né, das leis que são cobradas dentro do edital da VUNESP tem que estar na ponta da língua. Você tem que recitar esse negócio e já ir para a prova, caramba, eu sei esse negócio, porque ninguém erra. Ninguém vai errar o artigo 5º da Constituição. Isso eu tô falando pessoas que estudam, tá? Se o cara se inscreveu depois e tá estudando um dia sim, um dia não, sei lá, fazendo dos estudos um Deus dará, é outra história. Agora, as pessoas que se dedicam de verdade, elas não erram. Elas jamais erram, tá bom? Então presta bastante atenção nisso. Em direito, atente aos seguintes temas: licitações, contratos, atos administrativos, regime jurídico único, dependendo muito aí da prova que vai fazer, tanto dos servidores públicos federais, quanto também estaduais, né, do estado aqui de São Paulo. Em direito constitucional, os tópicos mais cobrados são orçamento, seguridade social, direitos e garantias individuais, direitos sociais, processos legislativos. Então, assim, questões da VUNESP não envolvem a matéria de direito, literalidade da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, dependendo muito, claro, do cargo e da carreira. Delegado, vai cair jurisprudência e doutrina, geralmente aí. Mas 99% das provas, lei seca. Você tem que ler esse negócio, memorizar e saber trabalhar toda essa legislação nas questões de prova. Que também, pessoal, não é algo do outro mundo, tá bom? Por isso que a nota de corte da VUNESP é altíssima, porque ninguém erra esse negócio. Ninguém erra, tá bom? Tenta sempre ficar ali, ó, entre 85, 90, se for acima de 90%, melhor ainda de desempenho. Agora, algumas dicas importantes que eu gostaria de passar para você. Vamos lá, refaça as provas anteriores, olha lá, refaça as provas anteriores da VUNESP para o concurso que deseja participar. Um site bem bacana para você treinar e gratuito é o PCI Concursos. Eduardo, eu não tenho uma plataforma de questões como o Tec Concursos, o Que Concursos ou a prova, não tem problema. Vai lá no PCI Concursos e tem muitas, mas muitas provas anteriores. O que eu indico a você? Se você está prestando um concurso no qual seja para nível médio, faça aquelas questões que são referentes ao seu cargo, tá? E à sua carreira. Por exemplo, você vai prestar TJ São Paulo. Pegue todas de escrevente técnico do TJ, né, nos últimos anos, né? Fez isso, agora começa a matar de outros concursos de nível médio, tá? Matou todos, Eduardo, tem todos. Aí aumenta um pouquinho para nível superior, para, né, ter umas questões mais hard, até um certo nível, ok? Então refazer provas anteriores é fundamental para você praticar bastante aí para a banca VUNESP. Outra dica importante, estude a partir das questões de editais anteriores da banca. Acabei de falar isso, né? Mantenha-se atualizado com jornais e revistas nacionais e internacionais. Por que é tão importante, pessoal, se manter atualizado? E a gente não está nem falando da matéria específica de atualidades. Porque a VUNESP, geralmente, ela pega notícias de jornais, de sites, né, de redes sociais e faz isso para elaborar suas questões de prova, principalmente na matéria de português. Então, quanto mais atualizado você estiver dos assuntos que está recorrendo não só no Brasil, mas assuntos internacionais, né, geralmente é de um ano, tá? Por exemplo, se a gente está em 2019, janeiro de 2019 até o momento que você está assistindo esse vídeo, até dezembro, vai. E você tem que sempre se manter atualizado, ok? Para te ajudar a matar as próximas questões de prova. Em língua portuguesa, o foco é em interpretação de texto. Assim como nós falamos no outro slide, interpretação de texto é praticável. Não existe um curso específico para isso. Se alguém está te oferecendo algum curso de interpretação de texto, está querendo só tirar dinheiro de você. Dica importante, interprete, compreenda texto
todo santo dia. Só assim você vai conseguir criar o hábito também da leitura, porque isso é importante, e vai conseguir matar questões de prova, ok? Em direito, é cobrada a literalidade da legislação. Já falamos anteriormente, lei seca. Domine esse negócio. E não apenas isso. Tente pegar a lei seca e trabalhar dentro dos enunciados. Uma dica muito bacana, muito importante. Como a banca ela cobra questões de múltipla escolha, tente sempre fazer uma análise de cada alternativa. Alternativa A, por que está errada? Vai lá e tenta argumentar isso. Alternativa B, por que está errada? Por causa disso, disso, disso. Alternativa E, por que ela está certa? Saiba também por que está certa, porque muitas vezes se acerta uma questão sem ter o pleno conhecimento dela. Então vai lá, vai estudando alternativa por alternativa, ok? Em matemática as questões são bastante complexas, tá? Pessoal, complexa, mas não impossível, tá? Se você criar esse bloqueio mental, eu não consigo, eu nunca vou aprender matemática, eu sou ruim, o outro vai ganhar de mim. Cara, se matemática pega a maioria dos estudantes, é aí que você tem que focar. Porque você tem que ir para uma prova da VUNESP e gabaritar a questão de matemática. Porque talvez isso vai ser um grande diferencial para você no critério de desempate no momento da classificação. Então, foque bastante em matemática se você tem dificuldades, ok? A informática e raciocínio lógico, as perguntas são consideradas fáceis. Nossa, Eduardo, mas raciocínio lógico? Sim, fáceis. Dica importante para você estudar a disciplina de informática. Questões e teste. Questões e teste. Vai lá, faça uma bateria de questões. Por exemplo, você está fazendo Excel e você viu que tem uma fórmula lá. Vai lá, testa a fórmula, analisa cada uma das alternativas. Depois pega isso e testa no seu notebook, no seu computador. Isso é a melhor maneira possível. Porque as provas da VUNESP, no que tange informática, é mais visual. Conforme você vai criando uma memória fotográfica, isso vai te ajudar bastante no dia da prova. Então é assim, questões, prática no computador. Questões, prática no computador. Eduardo, precisa estudar todo dia? Não, uma vez por semana informática, até a data da sua prova, né, se o edital não estiver aberto, tá de bom tamanho. Agora, raciocínio lógico também, se você tem dificuldade, pessoal, todo santo dia. Uma dica importante, domine a tabela verdade. Dominou a tabela verdade é 60% do caminho andado. Teoria dos conjuntos. Sabe trabalhar com teoria dos conjuntos? Já é mais 30%. O restante é sequência lógica, tá? Que é aquelas sequencinhas lá que a VUNESP gosta de colocar. Mas, relativamente, são disciplinas fáceis, ok? A banca pode incluir nas provas questões de história, geografia e atualidades. Isso já foi incluído no concurso da PM São Paulo, né? Onde cobra história e geografia. Que também, pessoal, não é algo do outro mundo. Dá para você estudar. E bastante. É só teoria. Essa parte é só teoria. É bom que não tem nem jurisprudência, nem doutrina e nem lei. É simplesmente a história e a geografia das coisas, ok? Preste muita atenção nos enunciados e alternativas que podem trazer pegadinhas. Não há grandes pegadinhas na VUNESP em comparação com a CESP e a UNB. Não há grandes pegadinhas. O negócio é o seguinte, é você saber analisar as questões. Você saber criar uma estratégia mental das questões. Quanto mais questões você vai fazendo da VUNESP, você vai entendendo o padrão, como que ela cobra, como que ela tenta pegar você, principalmente nas alternativas. Uma dica muito importante que eu passo para os meus alunos também. Sempre, quando for possível, tente responder as questões da VUNESP já lá em cima, lá no enunciado, sem depender das alternativas. Preste atenção, tente usar as alternativas como se fosse só uma confirmação da sua resposta. Quando você chegar nesse patamar de responder uma questão da VUNESP sem depender das alternativas, como se fosse uma CESP-UNB, você já está no nível hard, ok? Presta atenção nisso, vai praticando isso aí na sua rotina de estudos, ok? As provas da VUNESP muitas vezes solicitam a indicação de resposta errada. Pessoal, isso daqui é raramente, tá? O que seria isso daqui? Das 5 alternativas, o padrãozinho da VUNESP é falar o quê? Assinale a alternativa correta. Então, alternativa D. Legal. Só que muitas vezes ela pode trocar isso. Ele vai pedir a incorreta, a que não está certa. Mas, raramente, isso acontece. Que é o quê? As 5 alternativas, 4 estão certas e uma está errada. Então, ela pede no seu enunciado uma alternativa errada. Mas é difícil, pessoal. 1% das questões, das provas, aliás, pedem esse tipo de alternativa, ok? Pessoal, maiores informações no e-book. Aqui foi rapidinho, eu tentei passar aqui um conteúdo correndo para você, mas dentro do nosso e-book que a gente vai enviar para você, tem muito mais informações, muito mais análises de provas anteriores da VUNESP. Se você não se cadastrou ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá, coloca nome, e-mail e também o concurso que você vai prestar, que nós vamos enviar por e-mail para você um e-book totalmente gratuito.
Se esse conteúdo que nós preparamos para você te ajudou, trouxe valor, vai te ajudar bastante aí nos seus estudos e até mesmo no dia da sua prova, não esquece, pessoal, de deixar o seu like e se inscrever no canal acionando o sininho de notificação. É muito importante você acionar o sininho para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Se você não interagir no nosso canal, curtindo, compartilhando, comentando todos os nossos vídeos, o YouTube não vai entender que você quer receber novas atualizações e novos vídeos que nós viemos postar daqui pra frente. Então, se você quiser muito conteúdo bacana, muito conteúdo direcionado para a prova que você vai prestar, se inscreve no canal, aciona o sininho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Ótimos estudos para você e ainda nós temos para falar da CESP e da IADES. Você não pode perder os outros 2 próximos dias. Ótimos estudos para você. Até mais.